Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso preparatório para a prova de especialidade do COFIT em Fisioterapia Esportiva. Eu sou a fisioterapeuta esportiva Viviane Cristiano e o tema da nossa aula, então, de hoje é fatores de risco para as lesões esportivas. Quando nós falamos em fatores de risco para lesões esportivas, a gente vai ter que dividir em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Essa divisão é muito importante, porque a partir dela a gente vai entender quando a gente vai poder interferir no fator de risco e quando nós não vamos interferir, mas nós temos que conhecer esse fator e saber das peculiaridades de cada esporte e quando aquele fator vai acabar interferindo e podendo atrapalhar o desenvolvimento de um atleta. Então, nos fatores intrínsecos de risco, nós vamos ter as características do indivíduo. E dentro dessas características vão ter situações onde a gente não vai poder mexer. Então, por exemplo, questões de gênero, Então, tem lesões mais prevalentes em homens, em outras lesões mais prevalentes em mulheres. Então, essa questão de gênero, a gente tem que sempre estar sabendo. Então, quando nós vamos trabalhar, por exemplo, vou trabalhar com futebol, tranquilo, feminino ou masculino? Tenho que saber as diferenças entre o esporte feminino e o esporte masculino, principalmente em prevalência de lesões por causa dos fatores de risco, Então, questões hormonais femininas vão interferir muito, Então, a gente tem que entender muito, esse fator intrínseco que é o fator do gênero, feminino e masculino, e quando vão interferir nas questões de fatores de risco de lesão. Composição corporal. Então, cada indivíduo é único, E isso é uma coisa também que a gente tem que sempre botar na nossa mente, A individualidade, a especificidade de cada atleta. Pois quando a gente trabalha numa equipe, da mesma modalidade esportiva, cada atleta vai ter as suas peculiaridades, mesmo passando pela mesma periodização de treino, pela mesma alimentação, pelo mesmo treinamento, cada um vai ter as suas características, porque cada um é único, tem a sua individualidade, a sua especificidade. Então, a gente vai ter a individualidade do atleta e a especificidade do seu esporte. Isso a gente tem que sempre botar em mente quando trabalha em fisioterapia esportiva. Então, composição corporal, Então, muitas vezes um quadril mais largo, uma característica, uma curvatura, da coluna, Então, a gente vai acabar tendo algumas características que vêm geneticamente com a pessoa, que vão acabar interferindo e gerando compensações e podendo ser um fator de risco de lesões esportivas, O peso, a altura. Então, todas essas questões, esses fatores intrínsecos, vão interferir muito e vão poder gerar muitas lesões se a gente não acabar levando em consideração. Por isso, de novo, a especificidade e a individualidade. A especificidade do esporte e a individualidade do atleta. Então, isso a gente sempre tem que levar em consideração quando trabalha com fatores de risco, desenvolvimento de lesões. Quando a gente fala em fatores mais extrínsecos, A gente vai trabalhar agora com questões, por exemplo, o piso, onde o atleta vai competir, Então, uma característica, que pode acabar interferindo, levando a lesões, Quando a gente trabalha com futebol, então, a gente vai ter a qualidade do gramado aqui, Então, por exemplo, a gente sabe que a qualidade do gramado acaba interferindo no desempenho do atleta. Quando trabalha com gramados sintéticos, quando trabalha com gramado de grama natural, isso vai interferir. Quando a gente acaba trabalhando, por exemplo, com atletas de combate, o ringue ali, o octógono no MMA, se ele não for seco, bem seco, o atleta pode escorregar, pode se machucar, pode levar a uma finalização pelo seu oponente em decorrência do piso estar molhado. Então, essa característica do piso é muito importante. Um atleta, por exemplo, um corredor de rua,
né, que vai correr, decide fazer uma corrida em chão batido, muda completamente, acostumado, por exemplo, em esteira, em asfalto, vai para um outro terreno, vai interferir completamente no seu desempenho, pode gerar já lesões, então é muito importante. Temperatura do ambiente vai interferir e muito, né, no desempenho e é um fator de risco. Então, tanto temperaturas extremas, né, muito altas, como temperaturas muito baixas, vão acabar interferindo, né, no desempenho do atleta e vão acabar sendo um fator de risco para desenvolvimento de uma lesão. Outra característica que a gente ainda, questões ambientais, né, a altitude. A altitude também vai interferir e muito no desempenho dos nossos atletas, né? Então, esse fator altitude a gente sabe que vai gerar, né, a questões de altas altitudes, tem que ter uma adaptação. Então, o atleta ou vai muito próximo, né, da sua competição para não sentir tantos efeitos da altitude, ou então consegue ir num período de 15 dias antes para fazer uma adaptação para não sofrer tantas questões de altitude. Isso pode gerar lesões, é um fator de risco. Quando você vai trabalhar com um atleta que você sabe que ele vai para né, para regiões de alta altitude, tu vai ter que já preparar, ver quais as possíveis, né, os fatores, possíveis lesões que podem vir associadas com essa mudança, né? Então, piso, temperatura, altitude. Quando nós trabalhamos, por exemplo, né, com um determinado esporte, a gente vai trabalhar muito com as questões dos protetores individuais. Por exemplo, no MMA, o bucal, que é extremamente importante. Um bom bucal, uma boa qualidade de um bucal vai proteger toda a região, né, da mandíbula, região dos dentes daquele atleta, então é essencial. Quando a gente trabalha com corredores, a qualidade do tênis que o corredor vai utilizar para correr é muito importante, né? Então, cada esporte vai ter as peculiaridades desses equipamentos de proteção individual. Um jogador de futebol, a sua chuteira, né? Uma boa qualidade de tecido, a roupa, que vai ajudar na transpiração, na questão da temperatura desse indivíduo. Então, a qualidade da roupa que aquele indivíduo vai estar utilizando, lutadores de MMA ainda, as luvas, né? Então, essas questões, esses equipamentos, né, de proteção individual, os EPIs ali, são muito importantes e vão ser preditores de fatores de risco de lesão. Se o atleta não tem condições ou não utiliza os equipamentos adequados, né, ele vai acabar gerando, então, possíveis lesões, né. Outro fator muito importante que a gente tem que levar em consideração, além desses fatores extrínsecos e intrínsecos de lesão, é se o mecanismo de lesão, né, ele foi um mecanismo por contato ou sem contato. Então, o mecanismo, né, de lesão, por quê? É um fator de risco. Se for um esporte, né, individual, né, a maioria das lesões vai ser sem contato. Então, não vai ter aquele contato direto com outro atleta, com outro oponente. Se a gente trabalha, né, com esportes coletivos, né, futebol, basquete, a gente vai ter, então, a maioria de lesões por contato. Esse contato direto. E isso tem, então, um fator de risco também. Então, quando a gente fala em fator de risco, a gente vai ter que levar em consideração se é um esporte que trabalha mais sem contato, um esporte mais individual, ou então se é um esporte que trabalha mais, né, o coletivo, que vai ter, então, essas questões por contato. Em fatores de risco de cada esporte vão também ter as suas peculiaridades. Então, quando
o mesmo princípio de todas as aulas anteriores que nós já conversamos. Quando você vai trabalhar com um determinado esporte, você vai olhar as peculiaridades daquele esporte e vai avaliar, então, quais os fatores específicos daquele esporte, né, aqueles fatores de risco mais prevalentes naquele esporte. Isso também é muito importante. Então, dessa aula, que eu gostaria que você sempre lembrasse, então, é a individualidade, né, levar em consideração a individualidade do atleta. E a especificidade do esporte dele. Especificidade do esporte. Por quê? Porque a partir disso tudo, a gente vai ter, então, o quê? Os fatores de risco mais característicos e a gente vai conseguir trabalhar e muitas vezes poder prevenir, né, uma lesão esportiva, certo?